A paz do Senhor, amadas irmãs do grupo Pérolas Preciosas. Hoje é dia 9 de novembro, o ano é 2022, eu sou Andréia Gomes. É para mim uma honra e um privilégio poder participar deste momento de devocional, de oração, de adoração de vocês. Bem, o tema separado para este nosso devocional, o mover do Espírito Santo. Se você puder ir acompanhando, vai abrindo a sua Bíblia aí, vai folheando. Se você não puder, vai ouvindo e depois você vai ler o texto com calma. Medita na santa palavra do Senhor. Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos é o enunciado deste capítulo. E a palavra vem dizendo assim, lá no versículo 5 de Ezequiel 37. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Talvez a sua primeira pergunta neste momento seja, o que é que tem a ver o mover do Espírito Santo com o vale de ossos secos? Se você ainda não entendeu, eu vou repetir para você entender. Assim diz o Senhor Deus, ou seja, não foi qualquer um que está falando com o profeta. A estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ei, entenda, sem o Espírito Santo de Deus em nós somos só ossos. Só isso, nada além disso. É lindo a passagem do Vale de Ossos Secos, quando o Senhor levanta um exército do nada. E acaso não é assim que o Senhor faz conosco? Pega nós do nada, sopra o Espírito Santo dentro de nós e nos levanta para viver a novidade e o diferencial dele. É necessário que nós venhamos a entender que em todo o tempo o Espírito Santo se faz presente. Gênesis 1, a criação. Gênesis 1, versículo 2 vem dizendo assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, no início, no princípio. No início da sua vida, antes do ventre de sua mãe, o Senhor já te contemplava. E o Espírito Santo já estava ali, se movendo por você, para fazer a diferença na sua vida, na sua história. Ei, quer ver como é lindo? Uma das definições que eu quero trazer para você acerca do mover do Espírito Santo e que fica muito bem exemplificado em Ezequiel 37, o vento que não se vê, mas que balança todas as coisas e que faz ser, traz à existência aquilo que a nossa visão limitada jamais conseguiria imaginar ser possível acontecer. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando ele chega, quando ele nos toma, quando ele se move dentro de nós e através de nós, as coisas que não eram passam a ser. O propósito de Deus passa a ser cumprido. O diferencial desce. A presença chega e manifesta. E por falar em manifestação, como falar do mover do Espírito Santo e não nos levar a Atos 2?
Atos 2 é uma passagem tão conhecida. Vai acontecer o Pentecostes. Atos 2, versículos 2 diz assim, ó: de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E o som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Todos nós conhecemos essa passagem de Atos 2, é uma passagem muito conhecida, muito linda, magnífica. Todos que ali estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não foi meia dúzia, não foi um privilegiado, foram todos. Mas é necessário entender que Atos 1,14 vem esclarecendo para nós quem são esses todos que foram cheios. Vem dizendo assim, ó: todos estavam perseverando unânimes em oração. Ou seja, mulheres, crianças, homens. A palavra fala das mulheres que estavam ali juntamente. E todos que estavam ali estavam no mesmo propósito. Todos estavam na mesma comunhão. É um momento difícil, Atos 2. É um momento difícil. Vou voltar a repetir, é um momento difícil. Por quê? Eles estão acuados, com medo. O mestre havia sido crucificado. Eles estavam sendo perseguidos. Mas havia sobre eles uma ordenança, uma palavra, e essa palavra, essa ordenança não era de qualquer um, que desceria sobre eles o Consolador. E quem é esse Consolador? Não é o Espírito Santo? E aí eu quero perguntar para você, assim como o Senhor perguntou para mim, é de qualquer maneira que recebemos o Espírito Santo? Não. Não é. E o exemplo está aqui. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor para mim, para você, para os nossos corações neste dia. Estavam reunidos no mesmo lugar, assim como nós, mulheres, estamos reunidas dentro deste grupo de oração. Unânimes, em concordância, ou seja, não tinha dois pensamentos. O pensamento era único, a direção era uma só, o alvo era um só. E perseverantes, ou seja, independente do que estava acontecendo à volta, olhavam para o alto, clamavam pelo diferencial de Deus, clamavam pelo aquilo que ia descer do céu sobre eles. Posicionados, ajustados, atentos. Havia neles liberdade, liberalidade para o toque, para o mover do Espírito Santo. E o que acontece? O Pentecostes. E cheios, eles anunciavam a palavra com ousadia, ou seja, isso de anunciar a palavra com ousadia, você vai achar lá em Atos 4, versículo 31, se eu não estou enganada. Continua não sendo palavras minhas, é a palavra do Senhor. O que acontece? Quem tinha medo se levanta com ousadia. Pedro que havia negado Jesus na crucificação, é o mesmo Pedro que se levanta e diz: ei, eles não estão embriagados. É o mesmo Pedro que vai sair dali e vai fazer a sua primeira pregação. E 5.000 almas vão se converter ao Senhor. É necessário que você entenda que na época a contagem é feita pelos homens. Ou seja, as mulheres e as crianças não estão incluídas nessa contagem de cerca de 5.000 almas. Para imaginar, numa família nossa hoje, no nosso contexto. Digamos uma família onde tem o pai, a mãe e os 2 filhos. E digamos que toda essa família está lá nessa pregação de Pedro. Ei, já não é 5.000. Já é 5.003. E quantos mais vão se multiplicando? Naquela época as famílias eram numerosas. Não eram como as famílias de hoje que são pequenas.
na sua grande maioria. O que dizer quando o Espírito Santo acha liberdade para operar em nós? Veja bem, o ano é 1906. A cidade é Los Angeles. A rua, Azusa. Como falar do avivamento, falar do Pentecostes, falar do mover do Espírito Santo sem falar da rua Azusa? O que tem na rua Azusa? Fica aqui para as irmãs uma dica, no YouTube tem um vídeo, é um documentário, não é um filme, sobre o avivamento da rua Azusa. É um documentário que traz imagens reais da época. Vale a pena assistir, irmãs. Mas voltando, 1906, Los Angeles, um homem comum. Como assim, irmão? Um homem comum. William Seymour. Ei, eu tô falando de filho de ex-escravos. Se William Seymour é filho de ex-escravos, o pai e a mãe dele eram escravos, então ele é negro. É uma época difícil onde está reinando o apartheid. Pobre, um homem comum. William Seymour, na sua vida secular, trabalhou como porteiro, como recepcionista de um restaurante. William Seymour foi acometido por varíola. Ficou cego de um olho. Se não estou enganada, o olho esquerdo. Na escola bíblica da época, William Seymour vai participar dessa escola bíblica e a bibliografia dele nos diz que ele fica sentado no corredor, separado, por conta dele ser negro. Na sua vida pastoral, no início da sua vida pastoral, a bibliografia dele nos diz que o pastor William Seymour não foi bem aceito na igreja para a qual ele foi designado para pastorear e ele foi expulso desta igreja. Mas sabe o que acontece? Quando Seymour é expulso dessa igreja que foi designada para ele, ele não senta no sofá, ele não fica esperneando, ele não blasfema, muito pelo contrário, ele se mantém focado, posicionado. Ele vai fundar a sua própria igreja num templo abandonado que, se eu não estou enganada, era um templo metodista que fora abandonado, desativado, como você quiser usar a palavra. E este templo era na onde? Na rua Azusa. E o que vai acontecer nesse templo? Bum! O reavivamento ou o avivamento da rua Azusa. Protocolos são quebrados na rua Azusa. Protocolos raciais. Há rejeição às mulheres nesta época. As mulheres não poderiam trabalhar no templo. Essa rejeição, esse protocolo vai ser quebrado na rua Azusa. Os jornais da época descrevem uma matéria dizendo que uma nova seita está se formando. E fica bem claro lá que esta nova seita tem negros, mulheres e imigrantes pobres. Ei! Ei! Presta atenção nisso. Pega isso para tua vida e entenda. Não diz que tinha doutor da lei, governador, príncipe, rei, monarca, presidente. Não. Eram os rejeitados, eram os excluídos, que novamente estão reunidos no mesmo lugar, em orações e súplicas, porque a palavra diz, a bibliografia da época do pastor William Seymour diz, porque o documentário registra que o William Seymour orava no mínimo 7 horas por dia. E o que começa a acontecer na rua Azusa?
manifestação do Espírito Santo, cura, milagres, manifestações divinas. A matéria da época registra que a 5 quadras, vou repetir, a matéria do jornal da época registra que a 5 quadras da igreja de Seymour, as pessoas que se aproximavam a 5 quadras sentiam a diferença e o poder, o mover do Espírito Santo daquele lugar. As matérias dos jornais da época deixam bem claro que eles não conseguem de fora explicar o que está acontecendo. Vem mostrando que naquela época, algumas mulheres da congregação de Seymour foram presas e foram parar em manicômios, porque as autoridades não sabiam como lidar com as questões, com o que estava acontecendo, não tinham entendimento, discernimento espiritual para entender o mover e o derramamento do Espírito Santo. E o que acontecia? Essas mulheres tinham que evitar de se encontrar na rua, porque se elas se encontravam na rua, elas eram tomadas pelo poder que vinha do céu sobre elas. E elas começavam a falar em mistérios e eram dados como loucas. Ei, acaso a palavra do Senhor não diz que somos loucos para o mundo? Não é isso que a palavra fala de nós? E aí eu vou perguntar para você. Hoje, agora, neste momento, há liberdade para o Espírito Santo tocar em você? Tocar nos seus? Fecha os seus olhos e pensa comigo um pouquinho, só um pouquinho. A sua casa tem condição de ser o ponto de partida de um avivamento? De um reavivamento? Neste século que estamos vivendo? Tem mulher de oração dentro da sua casa? Qual é o seu relacionamento com Deus? Porque para viver o mover do Espírito Santo é necessário ter relacionamento com Deus. Ei, Ezequiel vai ver o Espírito soprar em ossos sequíssimos e os levantar. Quantas de nós não está aí vivendo um relacionamento falido, com filhos sendo tragados pelas paixões deste mundo? O soprar do Espírito Santo pode mudar tudo isso, como mudou lá em Ezequiel 37. Aonde não tinha mais esperança, não tinha mais solução, o Espírito Santo vem, sopra e a novidade chega. E o que era seco se junta, se levanta, se transforma. Um vento que não se vê, mas que balança e muda as coisas, as situações, as circunstâncias. Hoje, havendo liberdade para o Espírito Santo se mover e tocar em você, ele pode te dar poder como você nunca sonhou, almejou ou experimentou antes. E sabe aonde começa a obra, o avivamento? Em você. Azusa começou num homem que ninguém dava nada por ele. Quantas vezes nós nos sentimos excluídas, abandonadas, sem vez, sem voz, achamos que ninguém nos vê. Pelo que relata a história, eu acredito que Seymour se sentiu assim diversas vezes. Mas ele não desistiu de orar. Ele não parou de orar, ainda que tentassem o limitar, ainda que os seus sonhos de pastorio tenham sido frustrados. Ele não desistiu, ele não se acovardou. Palavra do Senhor, em Mateus 10:19, vem dizendo assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidados como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós.
Há liberdade para o cumprimento de Mateus 10, 19 e 20 na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas? Para que não sejamos nós mais a falar, mas o Senhor a falar através de nós e a diferença descer. O mover do Espírito Santo nos enche, nos preenche, nos faz diferente. E eu estou aqui como boca de Deus nesta hora, para convidar você, mulher, a se posicionar diferente, a se colocar de forma diferente, a receber o Consolador para essa sua dor, para este momento que você está vivendo de dúvida, de incerteza, de indecisão, de preocupação, de luta, de provação. João 14, 26 vem dizendo assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse Espírito que Jesus fala, que pairava sobre as águas em Gênesis 1, que levanta os ossos em Ezequiel 37, que se manifesta em Atos 2, que se manifesta na rua Azusa, é esse mesmo Espírito que quer se mover na tua vida, na tua casa, na tua história. Ei, mulher, é necessário que você se posicione. É necessário que você tenha uma atitude. É necessário que você busque de joelhos dar liberdade, liberalidade para o Espírito Santo te tocar, te encher, te preencher, te sarar, te curar. O resto, não se preocupa. O que você vai falar para esse filho, para esse marido ou para quem quer que seja, não se preocupa. A palavra do Senhor não acabei de ler dizendo que Ele falará através de nós, através de você? Não acabei de ler lá em João 14 que Ele nos ensinará todas as coisas? Ele vai te dar estratégia, vai te dar armas, vai te dar condição, vai te dar sabedoria, discernimento, vai te ensinar a hora de falar, vai te ensinar a hora de calar, para que você vença esta batalha. Cheia do Espírito Santo, a vitória é certa. Na tua força, sinto te informar que você não vai muito longe. Mas para ser cheios do Espírito Santo, exemplo não falta. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, unânimes, em orações e súplicas, buscando o diferencial de Deus. Assim como nós estamos reunidas dentro deste grupo de oração. O que eu desejo para você é que o Espírito Santo se mova sobre o nada que você olha e não vê, não consegue enxergar perspectiva nenhuma, que você não consegue ver diferença nessa tua história, na vida do teu filho, nessa tua vida, em qualquer situação que seja, nessa enfermidade que está te assolando, mas que Ele venha se mover sobre esta situação, sobre esta causa. Que Ele venha se mover sobre você, para que você seja cheia do Espírito Santo de Deus, para que você se torne a chama do Espírito Santo aonde você está, aonde o Senhor te colocou, para que a diferença desça e através de você, vidas venham ser alcançadas pelo poder que há no nome e no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar, deixa o Espírito Santo te mover. Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor, amadas.